Abra sua Bíblia, Salmo 147, versículo 3, e nós vamos fazer essa leitura de um versículo único. Salmo 147, 3. O tema dessa mensagem, o título dela, aliás, é Cicatrizes. Cicatrizes. Essa mensagem bíblica, na realidade, a priori, foi feita uma palavra rápida no encontro do coro masculino, final de ano, não lembro se tem uns 3 anos, né? Ou 4 anos, o tempo passa de maneira muito célere, e nós estávamos com o coral masculino numa confraternização de final de ano, mês de dezembro, e eu trouxe uma palavra sobre esse tema, cicatrizes. E enquanto eu gerava, pela graça de Deus, essa pregação, no início da semana, me veio a oportunidade de poder enxertá-la, de buscar mais nela e poder trazer essa palavra com esse mesmo tema. O texto diz assim: Ele cura os de coração quebrantado, Ele aqui é Deus, Ele cura os de coração quebrantado e enfaixa suas feridas. Vamos ler todos juntos? Ele cura os de coração quebrantado e enfaixa suas feridas. Esse salmo, Salmo 145, ele foi escrito em um contexto de reconstrução nacional. O povo de Israel passou 70 anos no cativeiro babilônico. Então, quando retornam, ou antes de retornar, esse salmo ele é feito diante dessa conjuntura. Ele é associado ao período pós-exílio, quando do retorno, então, dos israelitas de Babilônia. E esse texto bíblico, irmãos, nos convida a enxergar nossas cicatrizes, não como fraquezas, mas como testemunhos da misericórdia e da graça de Deus. Não como fraqueza, mas como testemunho, claro, da misericórdia e da graça de Deus. Os de coração quebrantado, que o texto se refere, são os que enfrentaram momentos de perdas e dores. Perdas e dores. Coloque aí, nessas perdas e dores, algo que eu não quero aqui descer em detalhes, mas como decepções, frustrações. Alguém já disse, não, a gente se frustra porque a gente espera muito do outro, não devia esperar nada. Mas acho que é querer demais você ter alguém que você deu suporte, que você ajudou, quem sabe você botou no colo, você cuidou, você deu o ombro, e às vezes vem de lá para cá. Pode ser até alguém da família, pode ser alguém nosso, bem perto, porque esses que fazem alguma coisa que estão distantes, eu costumo dizer que não tem influência em nós. Mas quando vem de gente que a gente ama, que está perto, de gente que a gente tem uma proximidade, então aí dói. Aí são perdas mesmo e dores. Pense numa traição, pense nas frustrações. Às vezes nós queremos tão bem dos nossos filhos. Não é que nós projetamos, é errado projetar a vida de filho. Fazer como se fosse um cálculo matemático, meu filho, você vai fazer isso, fazer aquilo. Não. Eles precisam de liberdade. E é bom tê-los aqui, os adolescentes principalmente, porque jovens já estão aí no andamento da vida, outros formados, já trabalhando. Mas nós queremos que eles se saiam muito bem, que eles superem a gente. E às vezes se faz muito empenho e a gente ouve, quem sabe, da boca de um filho, de uma filha, não é? Palavras muito duras, que eles só vão saber, de fato, lá na frente, o que o papai e a mamãe fizeram. Então, assim, essas perdas e dores, de fato, quebram o coração. Os quebrantados de coração. Quebra o coração da gente. E nós percebemos, irmãos, que pessoas com coração quebrantado são pessoas esmagadas pela dor. Esmagadas pela dor.
Pessoas com coração quebrantado são pessoas, quem sabe, esmagadas pelo pecado, pelas transgressões que nós chamamos, não é? O próprio termo já diz o que é transgredir, é sair do caminho. Foi por um caminho que é um caminho torto, um caminho de morte, um caminho que vai dar num caminho de morte. O final não vai ser um final saudável. O final implica até na existência da vida. Então, quem sabe, os quebrantados de coração são aqueles que sofrem hoje as consequências das transgressões, das más escolhas, ou perdas mesmo que vêm em nossa vida. E aí inclua também os lutos que nós sofremos. Os lutos, as perdas familiares, não é? Na igreja, nossos irmãos que partem. Então, assim, isso tudo vai solapando a gente, vai quebrando a estrutura do nosso coração. Não é? Eu já disse aqui e reitero que hoje, no culto, a gente chama culto fúnebre, né? Um ato de culto, eu me seguro muito, irmãos, para não ali me emocionar. Às vezes nem não tenho muita proximidade, mas só o fato de ver ali uma mãe, de ver uma pessoa ali, não importa a idade, mas que se foi, vendo a dor do outro, como pastor, eu tento gerenciar a emoção, porque também tem as ovelhas de Jesus Cristo que já se foram desse rebanho. E dá muita saudade. Então, quando o texto traz quebrantados de coração, é nesse sentido. E ele vem, o texto bíblico desse versículo 3 que lemos, ele diz, ele enfaixa as feridas. Aqui simboliza o cuidado de Deus, de enfaixar as feridas. As feridas estão abertas, elas estão sangrando, e Deus, com seu cuidado, com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu poder, ele vem, metaforicamente, aqui nós estamos falando, os irmãos estão entendendo, você está entendendo, né? E enfaixa essas feridas. A imagem aqui, na língua hebraica, é de um médico que trata cuidadosamente de seus pacientes. É de um médico que trata de seus pacientes. A medicina, embora ela já tenha uma trajetória aí, mas lá temos registro de lá, desde o Egito, já se tinha avanços, né, em áreas voltadas para a medicina. Aqui, nesse tempo pós-exílico, já se tinha, embora de forma ainda embrionária, alguns avanços, alguns estudos, alguns procedimentos médicos. Aquela mulher que tinha o fluxo de sangue no tempo de Jesus, né, pouco depois daqui, do período pós-exílio, o texto vai dizer que ela gastou tudo que ela tinha com médicos da época que não trouxeram solução para a hemorragia que não cessava nunca durante 12 anos da vida dela. Então, assim, a ideia é de um médico enfaixando. Hoje seria um técnico de enfermagem, alguém, né, porque o médico, pela posição, ele faz o procedimento, não é? Ele indica o procedimento e outros profissionais que façam, enfermeiros e outros que vão fazer esse procedimento dos curativos. Mas, irmãos, nesse tema de cicatrizes, nós queremos aqui abordar não muitos tópicos. Meu professor de homilética, de arte de pregação, é uma arte. Nós estudamos. Ele diz, não diga os pontos não, antes, para que você não adiante para os seus ouvintes o andamento da pregação. Então, nós vamos aqui destacar alguns pontos importantes dentro desse tema. O primeiro deles é que cicatrizes guardam uma história. Cicatrizes guardam uma história. Além do umbigo que todos nós temos como cicatriz, não é? Nós temos possivelmente aqui, creio que a maioria, tem alguma cicatriz aí, ou algumas. E se você foi aquele menino, aquela menina levada, não é? Que não parava quieta, então é possível que tenha mais. Algumas delas, quem sabe, a gente olha e não vê quase nada.
só um fiozinho lá. Outras, elas estão muito mais à mostra. E cicatrizes guardam história, porque nós temos as cicatrizes do corpo, que são marcas deixadas após regeneração da pele, não é? Ou de tecidos internos, resultado, obviamente, de feridas, cirurgias, queimaduras, enfim, e elas fazem parte de um processo natural de cura. É um processo. Então, as cicatrizes físicas, elas têm esse processo de cura. Mas nós temos também cicatrizes na mente e nas emoções. São marcas de experiências dolorosas, que deixam as lembranças amargas, que nem sempre o tempo vai apagar. Porque pode ser que alguém diga, não, o tempo vai apagar, o tempo vai fazer esquecer. Não faz, não. Não faz, não. Pode ser que alguma cicatriz física que você tenha, ela vá desapareça, dependendo da dimensão, da queimadura, enfim, da ferida. Mas as cicatrizes, irmãos, da mente, do coração, essas cicatrizes aí, elas, é claro, já foram fechadas as feridas, mas nós não deixamos de lembrar. Nós não esquecemos. Por isso que perdoar não é o tema da pregação, mas perdoar não é esquecer. Perdoar, alguém já disse, e eu concordo, né? Vejo base bíblica, para dizer que é você lembrar sem sentir dor. Você lembra, mas não sente mais a dor. Você já libertou-se daquilo ali, você já liberou perdão ou pediu perdão. Então, cicatrizes guardam uma história, e essas cicatrizes da mente do coração, elas estão muito mais presentes, irmãos. Elas são muito, inclusive, mais difíceis de serem curadas e tratadas, as feridas, não é? Mas cicatrizam. Todos nós carregamos cicatrizes, algumas visíveis na pele, como falamos, e outras escondidas no coração. E outras escondidas. Quem sabe nessa noite tem gente aqui com não apenas cicatriz, porque a cicatriz já é um bom sinal, é porque houve cura. Mas, quem sabe, as feridas ainda estão abertas de alguém aqui nessa noite. As feridas ainda estão sangrando. E isso não ocorreu ontem. Isso não ocorreu essa semana. Isso, quem sabe, já ocorreu há um tempo atrás. Mas não houve cura. E não houve cura porque, na realidade, não houve a busca para cuidar. Não houve a busca para cuidar, salvo se for algo altamente patológico, doentio mesmo, que não tenha condição nenhuma. E quando falamos de coração e de mente, nós sabemos que estamos falando dentro do aspecto espiritual, que Deus faz. Deus é quem faz e realiza. Então, Ele, de fato, promove cura, mas é possível que alguém esteja com feridas abertas. A igreja local, ela se torna um hospital. Um hospital. A igreja local, nossa igreja aqui, ela deve ser sempre entendida, claro, como lugar de adoração, lugar de edificação, um lugar de louvor, de estudo da palavra, mas um lugar de cura. Um lugar onde nós, todos nós aqui, todos nós estamos susceptíveis à necessidade de deixar-nos enfaixar nas feridas que estão abertas, para que elas sejam cicatrizadas. A igreja como um hospital, um espaço de acolhimento para a cura dos quebrantados de coração e dos que precisam ter suas feridas cuidadas, limpas, enfaixadas, porque tem muita gente que chega e tem gente que permanece com feridas abertas. Por isso o local da igreja local deve ser muito mais o entendimento de nós podermos cuidar uns dos outros, dar suporte uns aos outros, do que de cobrança uns dos outros, do que estarmos apontando alguma falha de um ou de outro, do que, quem sabe, estarmos procurando os erros de outros, mesmo que sejam os nossos irmãos. Um lugar de cura, um lugar terapêutico. Que bênção
é quando nós percebemos que Jesus disse, olha, porque estavam dizendo, esse aí que veio aí, por que ele está fazendo essas coisas, essas curas, por que o povo está procurando ele? E Jesus, claramente, sem titubear, ele disse, olha, eu vim para os que estão doentes. Quem são, não precisa. Então, a igreja local como lugar de cura. E todos nós guardamos, então, uma história de cicatriz. Mas, irmãos, nós vamos perceber também que algumas pessoas escolhem esconder as cicatrizes. Esconder. Elas podem suscitar perguntas, as cicatrizes expostas. Perguntas, muitas vezes, quem sabe, indelicadas. Indelicadas. Porque lá fora do âmbito eclesiástico, nós podemos até entender quando há uma indelicadeza, até uma falta de educação. Mas dentro da igreja nós devemos nos policiar, para que nós possamos ser cordato com os nossos irmãos, respeitosos. E tem gente que não expõe cicatriz, porque virão as perguntas indelicadas de gente que não tem nem proximidade com você. Perguntas equivocadas, muitas vezes. Se faz uma leitura da cicatriz que está exposta de maneira equivocada. E rotulações, quem sabe, até podem surgir preconceituosas das cicatrizes que estão expostas. Por isso que é possível que alguém esconda. Não as cicatrizes simplesmente físicas, mas as cicatrizes da alma. As cicatrizes do coração, as feridas que ainda, quem sabe, estão abertas lá dentro. Conta-se que um filho, e eu li isso nessa nossa literatura que temos anos atrás, um filho ele era levado, menino, pela mãe. Não se conta a presença do pai. Narra que a mãe levava-o todos os dias para a escola. Menino. E a mãe levava e a mãe pegava. Depois ele se tornou adolescente, a mãe saía do trabalho e passava na escola para pegá-lo e vir com ele. Adolescente já, sabendo ir só para a escola. Mas houve um dia que ela veio mais distante. E aí, junto com os colegas, eu quero aproveitar aqui e dizer aos adolescentes aqui presentes, principalmente porque nós já passamos por aí, viu? Nessa fase. E é uma fase, assim, com as suas implicações, porque você não é mais o menino, nem a menina, e nem você é o jovem de maior idade. Então você está no meio termo aí, mas que jamais você tenha o que esse adolescente aqui, a conduta, a postura que ele teve. Aí os colegas ali próximos disseram, quem é? Não conheciam? Não é? Não, tinha se mudado, eu acredito eu, turma. Quem é? Ele disse, a empregada lá de casa. A mãe dele tinha cicatrizes no rosto, nos braços, no corpo, né? Principalmente visíveis. E essa mãe pega os meninos sem ter ideia do que ele tinha falado, vai para casa, leva para casa, e depois alguém da família, porque a mãe nunca tinha contado. Nós precisamos contar aos nossos filhos, para que eles saibam o que nós passamos muitas vezes. Todo filho tem que saber. As lutas, as dores, as feridas, as cicatrizes que você leva, não vieram em vão, então todo filho deve saber. Mas a mãe nunca tinha contado. Às vezes nós poupamos, queremos poupar os nossos filhos de alguma coisa, não é? É como acontece com o pastor. Eu já ouvi aqui dos irmãos e eu digo, pelo amor de Cristo Jesus, não me poupem não. Porque assim, eu chego ao meu conhecimento de alguém que está passando alguma dificuldade de caráter espiritual, pastoral, e às vezes eu ouço assim, não contei ao pastor porque ele já tem muita coisa para fazer, e eu estou poupando ele. Não me poupe não, porque nesse caso eu fico muito triste. Porque se existe alguém que é informado quando nasce um menino, uma das primeiras pessoas quando nasce uma criança é o pastor. Nós somos os primeiros a saber.
Quando existe alguém para fazer uma cirurgia, nós somos os primeiros a saber. E quando existe, então, alguém passando um vale, uma dificuldade, eu preciso saber. Quando alguém falece, nós somos os primeiros a saber. Recebo logo de primeira a informação. Às vezes é passada, não é, de maneira excepcional por outros. Mas quando eu não estou com acesso à informação, e alguém da família disse, olha, você não sabe, mas aquelas cicatrizes da sua mãe, foi um dia que na vila que vocês moravam, no quarto lá, teve um incêndio, por isso que eu não gosto da palavra incêndio. Os irmãos da música aí, os grupos do louvor, entendam essa minha palavra pastoral. Porque incendiar, para mim, incêndio só traz prejuízo. Então eu troco, quando a gente está cantando alguma coisa aqui, por incendiar, eu digo abençoar. Vem abençoar e não vem incendiar. Porque incêndio, inclusive na língua inglesa, que a música veio, né, vem fazer queimar. Então, como se tinha, obviamente, eu acho que há alguma tradução, né, fazer queimar, não é? E alguém disse, olha, ali foi para tirar você. Você estava lá dentro, no quartinho, já se tinha um fogo demasiado no local, ela estava distante, mas conversando, e teve que passar por meio de algumas chamas ali, de tal maneira que ela teve essas cicatrizes. Para encurtar a história, o menino depois chega para a mãe, e o menino abraça a mãe. O texto diz que ele reconhece o erro dele, e depois ele diz aos colegas dele, ali é minha mãe. E eu não sabia dessa história. Então, cicatrizes que muitas vezes são escondidas, mas que elas guardam uma história. Segundo, irmãos, cicatrizes são registros de batalhas. Cicatrizes são registros de batalhas. Elas não apenas marcam na pele, mas elas são registros de guerra, de embates, de batalhas. E eu me refiro necessariamente a cicatrizes da alma, as cicatrizes do coração. A fêmea do golfinho, quando eu fui dar essa palavra ao coral masculino, anos atrás, eu pesquisando, vi que a fêmea do golfinho, e falei até para eles, para o coral naquele dia, porque era só composto de homens, a fêmea do golfinho, ela procura o macho para acasalar que tenha mais cicatrizes. Veja o instinto animal. Que tenha mais cicatrizes. E aí no texto que lia, científico, dizia porque no instinto dela, ela pensaria assim, ele tem condição, ele já lutou muito e ele vai defender os meus filhotes. Então é ele que eu quero. Então cheio, tem mais cicatrizes, são aqueles que a fêmea do golfinho, ela procura para acasalar. E nós entendemos, irmãos, que um soldado que retorna da batalha com cicatrizes, ele não vê aquelas cicatrizes como derrota. Não. Ele vê como uma prova de que ele foi ferido, mas ele sobreviveu. A cicatriz está ali como um testemunho vivo para ele, dizendo, olha, você foi ferido no campo de batalha, você foi alvejado, mas você sobreviveu, você está vivo aí, e essa cicatriz, cada vez que você olhar para ela, você vai lembrar da aflição que você teve no campo de batalha, mas que você está aí, cantando vitória, porque senão não estaria vivo. Nós entendemos, irmãos, que cicatrizes, então, elas são registros de batalhas. Registros de batalhas. As cicatrizes que nós levamos são cicatrizes na alma e no coração, que em algum momento nós tivemos uma verdadeira guerra dentro da gente. E a pior guerra é essa guerra lá dentro, que é travada dentro de nós, que muitas vezes nós não conseguimos fazer com que a mente descanse, fazer com que o nosso coração se aquiete, porque há um turbilhão
de sentimentos mexendo com a nossa alma, com o nosso coração. Mas terceiro e último, irmãos, eu não disse, mas agora eu estou dizendo, não é? Terceiro e último, cicatrizes apontam, irmãos, para Jesus. Cicatrizes apontam para Jesus. Esse texto bíblico aqui apresenta uma esperança escatológica, ou seja, lá da frente. Ele é escrito num contexto pós-exílico, mas ele aponta para a vinda de Cristo, a vinda de Jesus. Ele aponta para a promessa de restauração, que se cumpre em Cristo, o médico da nossa alma. Cristo é o médico do nosso coração, o médico da nossa alma, da nossa vida, por excelência. E no capítulo 20, João 20, 25, eu gostaria que você lesse comigo. Veja como é maravilhoso esse texto em relação ao episódio pós-ressurreição de Jesus por alguém chamado Tomé, discípulo de Cristo. Vamos ler juntos? Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor, mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Só pegando um pouquinho antes, nós conhecemos demais o texto, não é? Jesus já tinha ressuscitado, ao terceiro dia, ele tinha já se apresentado aos discípulos. Ele inclusive entrou no meio dos discípulos, os discípulos de portas fechadas, quem sabe temerosos, não é? Porque só Maria Madalena e algumas mulheres tinham dito de que tinham visto Cristo. E ele se apresenta no meio do grupo apostólico, composto ali, não por 11, o Judas não estava, e Tomé também não estava, nesse primeiro momento. Então, os 10 discípulos estavam ali. E ele se apresenta: paz seja convosco, e conversou com os discípulos. 8 dias depois, esse texto aqui diz, os versículos anteriores, que Jesus se apresenta, mas só que os discípulos, nessa primeira aparição, os discípulos disseram a Tomé, disseram: olha, o Senhor esteve conosco, o Senhor apareceu a nós. E Tomé, ele disse: eu não crerei de forma alguma se eu não colocar a minha mão no lugar das cicatrizes, no lugar das feridas dele, nas mãos dele, mãos e no lado dele. Lembra o lado que foi ferido por o soldado? Não é? Então, o lado e as mãos, se eu não tocar, se eu não pegar, eu de maneira alguma crerei. Ou seja, eu quero primeiro ver para depois crer. Por isso que se criou um ditado aí, e até que se aplica mesmo. Eu sou como São Tomé. Nós não. Nós que precisamos crer primeiro para depois ver. Mas o ditado diz: eu sou como São Tomé. Preciso ver para crer. Tomé disse assim: eu só vou crer se eu ver. E fé não é isso. A fé não é um salto no escuro, mas a fé, ela crê e depois ela vê. É impressionante. E então, nós chegamos à conclusão, e eu já disse aqui em pregações passadas, que Tomé estava ali bem pertinho da cruz. O que ele viu? Não foi outro que contou, creio eu. Ele estava ali bem perto, ali olhando muito bem, e ele disse: eu não vou crer de forma alguma se eu não tocar nas feridas do mestre. Não creio que ele ressuscitou se eu não fizer isso, se eu não ver. 8 dias depois, Jesus se apresentou, e aí Tomé estava. E quando Jesus chega ali no meio dos discípulos: Pai, seja convosco, ele vai direto a Tomé. Impressionante. Ele vai direto a Tomé e diz: Tomé, topa aqui na minha mão. Topa aqui nesses cravos, nessas feridas. Toca do meu lado aqui. E disse, aproveitou, deu uma repreensão, uma exortação: não sejas incrédulo, mas crente, Tomé. Porque tem alguns que não viram, mas creram. É o nosso caso aqui. Quem é que estava lá naquele cenáculo? Diga aí, quem estava lá? Nenhum de nós estava lá, naquele momento. Mas por que aqui nós cremos? Isso é fé. Jesus estava falando da gente lá atrás. Alguns não viram, mas vão crer. E nós entendemos, irmãos, que cicatrizes, então, elas apontam para Jesus. Mas elas devem apontar para Jesus a tal ponto que nós venhamos a crer
naquilo que aconteceu. A vida dele dada para nos redimir, para nos salvar. E nós temos, irmãos, o texto de Isaías 53:5, eu trouxe na Nova Versão Transformadora, NVT. Vamos ler juntos? Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Cicatrizes apontam para Jesus. Porque se você tem hoje uma ferida aberta, não importa a história dela como surgiu. Que talvez você possa dizer, pastor, é porque o senhor não conhece a minha história. O senhor não sabe as dores que eu tenho passado, as aflições que eu tenho sofrido. Não importa agora. O que é importante aqui é que esse aqui, que foi até a cruz, ele tem todo o poder para curar, para restaurar, para fazer cicatrizar a ferida, para enfaixar a ferida e fazer com que ela fique sarada, fique boa. A ferida é fechada pelo seu poder. O texto é claro que ele foi moído pelas nossas dores. E ele, então, aqui, necessariamente, não é a questão de uma cura física, embora nós cremos, quando ele quer. Não acontece todo dia. E nem fique desesperado, mas Jesus não me curou. Jesus não me curou fulano de tal. Não. Ele cura quem quer, quando quer, onde quer, da maneira que quer. Mas nós sabemos que essa cura, mais precisamente, é dentro de feridas que nós temos na alma e de caráter espiritual. Jesus, ele vem e cicatriza. Ele faz cessar a dor. Ele é o médico dos médicos, o supremo médico das nossas almas. Quem sabe alguém aqui está com a ferida ainda sangrando, como eu falei. A ferida sangrando. E só você sabe. E Jesus quer, não é amanhã não, é hoje, é agora. Ele quer fazer cicatrizar. O Espírito Santo de Deus quer trazer aqui o bálsamo curador. Não é amenizar, não. A ferida é sarar, curar. E ficará só a cicatriz. Para que todas as vezes que você olhe, você lembre-se daquilo que Jesus fez por você. Considerações finais, irmãos, a essa pregação. Primeiro, cicatrizes lembram que a dor e a ferida não foi o fim da história. Lembram isso? A dor, a ferida, não foi o final da história, mas parte de um processo de cura. Faz parte de um processo de cura. Eu sei que existem algumas feridas que elas não cicatrizam do dia para a noite. Não, está tudo bem agora, já dormi e pronto. Não. Entendemos que existem cicatrizes que elas só acontecem por um processo. Aliás, é natural isso. Que ocorra o tempo, mas não pode ser algo eterno, para sempre. E às vezes, quem sabe, nós não estamos cooperando para que essa ferida cicatrize, porque nós ficamos mexendo nela. Conhece alguém que faz isso? Fica mexendo na ferida, vai e mexe de novo. Como é que ela vai cicatrizar se você fica remoendo ali, mexendo na ferida sempre? Segundo, cicatrizes mostram que houve ferida, sim. Mas também houve restauração. Restauração. Nós não queremos aqui tapar o sol com a peneira e dizer, não existem feridas. Existem. E dói. Nós somos humanos. Nós somos. Mas não houve só a ferida. Há a restauração. Terceiro, cicatrizes não são apenas para as marcas de dor, ou não são apenas marcas de dor, mas elas também são testemunhos de cura. Testemunhos de cura, de que tudo ficou bem. Se você leva uma cicatriz hoje, é porque foi
Foi bem, processo de cicatrização. Está ok. Está tudo bem. Apenas a cicatriz. Mas a ferida fechou. O sangue foi estancado. Então, cicatrizes não são apenas marcas de dor, mas são testemunhos de cura. Quarto, cicatrizes não são feridas abertas. Não. Em Deus, nossas feridas, elas se tornam cicatrizes. Que já não sangram, e é um sinal de que houve cura. Não sangram. Por isso que, reitero, se existe alguém que está com a ferida aberta lá dentro, do coração, da alma, nessa noite, ainda nessa noite, peça ao médico dos médicos, Senhor Jesus, aquele que entende a nossa vida e que vai lá dentro do nosso ser e faz com que a ferida seja fechada, ela entre no processo de cicatrização. Quinto e último, Deus continua a agir nas feridas emocionais. Essas são terríveis, irmãos. Os irmãos aqui que lidam com psicologia, nós temos alguns psicólogos aqui, ou na área de saúde também, que bebem um pouco dessa ferramenta. Nós, pastores, que lemos para poder lidar com gente. Deus continua a agir nas feridas emocionais e espirituais, transformando feridas em cicatrizes, e cicatrizes em histórias de grande livramento. Cicatrizes em história de grande livramento. Quem sabe você leva uma cicatriz aí, física, e foi grande livramento. Um grande livramento, imagine. Era para ser pior. Era para ser muito pior. Ficou a ferida, deixou a ferida cicatrizou, e você tem a cicatriz, e de fato ela é história, ela é um testemunho, ela é uma marca de um grande livramento que teve na sua vida. Então, nessa noite, nós estamos aqui não apenas para trazer essa palavra, mas para dizer que esse Jesus, que as cicatrizes apontam para ele também está aqui conosco. Ele está aqui neste lugar, com a sua graça, com seu poder, com seu agir, para trazer cura à sua ferida. Não é um analgésico, não. É fechar a ferida. É fazer com que ela cicatrize. É fazer com que ela não se perpetue. É o seu caso nessa noite? Você que se encontra aqui? Nós vamos estar entoando um canto. Depois nós voltaremos, todos nós, clamando, principalmente aqueles que se encaixam dentro dessa palavra. Quando Deus dá uma palavra a um pregador, como nessa noite, não é em vão. Ela alcança aqui o seu objetivo. Ela vai contra os corações que carecem dela, necessitam dela. Eu gostaria, nesse momento, antes de orar, de dizer aos que estão aqui nessa noite, ou os que vão ver a gravação desse culto, terão acesso a essa palavra, de que não é preciso você continuar, não é necessário você continuar com a ferida aberta dentro de você. Não é necessário. Porque Jesus, como nós vimos aqui, ele já fez com que lá na cruz, há mais de 2000 anos atrás, cada ferida aberta no seu corpo, pelas chicotadas que recebeu, e não eram chicotes qualquer, eram chicotes que tinham na sua ponta um material que cortava, dilacerava a carne. Os pregos em suas mãos
foram fixados sem pena. Fixados sem pena. Por isso que Tomé disse: se eu não ver as feridas, eu não crerei. O seu lado foi perfurado. As dores em Getsêmane, antes da cruz, foram de tal agonia que o texto de Lucas diz que ele chegou a suar gotas de sangue. E por quem foi? Foi por você. A ferida que foi feita em Cristo, a vida de Cristo por você. Então, nessa noite, se você entrou aqui, ou se você vai ter acesso a essa mensagem, faça com que o médico dos médicos, o médico que é especialista em lidar com a nossa alma, ele entre na sua vida e ele feche a ferida. E ele cicatrize a ferida. E ele faça cessar a dor. Como pastor, irmãos, a gente escuta num gabinete situações, meu Deus, em uma tarde de um tempo desse, sem entrar em detalhes, alguém senta diante de mim, não quero citar se foi homem ou mulher, e conta a violência que sofreu de alguém da família, que intentou contra a sua vida, ainda na fase infantil. Ela disse: pastor, dói tanto. É uma ferida aberta, dói tanto. E, irmãos, eu segurando no gabinete, meu Deus, me dê força aqui, porque eu preciso ouvir essa história e eu preciso ainda dar uma palavra aqui para essa pessoa. Palavra bíblica. São cicatrizes que estão lá dentro, mas que Jesus quer entrar. E Ele quer trazer cura à sua alma. Então não saia daqui, não perca essa oportunidade em nome de Jesus. Hoje mesmo, diga: Jesus, entra na minha vida. Entra no meu coração. Vai cessar toda a dor, toda a ferida. E Ele faz. E Ele entra. E você não esquece, mas você terá a graça de Deus revestindo sua vida de todas as vezes que você lembrar, porque não esquece. Você também vai lembrar do seu poder curador de Cristo Jesus. E não sagrará mais, porque a ferida foi estancada, foi fechada. Você, meu irmão, que entrou aqui, às vezes nós temos muita dificuldade de entender uma coisa. Pela graça de Cristo Jesus, nós somos salvos, pela graça. Nós sabemos o que estamos fazendo aqui, de onde viemos e para onde vamos. Mas ninguém está isento, nem o crente mais fervoroso que você conheça. Pense em alguém muito fiel. Pense em alguém dedicado a Cristo. Um verdadeiro homem e uma mulher de Deus. Não estamos isentos de feridas que nos sobrevêm. Às vezes são palavras que vêm como flecha e rasgam o nosso coração. Condutas que às vezes nós sofremos do outro. E lembre, não é do outro lá na África, na Rússia, em qualquer outro lugar do mundo, não. É o outro que está pertinho da gente. Por isso que Davi, ele falando de Aitofel, porque ali foi direto, embora ele não cita o nome de Aitofel, que era amigo de Davi, ele disse: ó Senhor, era o meu amigo, aquele que sentava comigo, aquele que tinha palavras doces. Aitofel era o conselheiro de Davi. Depois, Absalão
filho de Davi, colocou no seu coração, e não foi de um dia para outro, de que o pai era um inimigo. E queria matar o pai, uma coisa absurda. E perseguiu o pai e entra em Jerusalém, toma posse da cidade. E Aitofel fica do lado de Absalão e dá conselhos terríveis, que eu não quero citá-los aqui, mas está na Escritura, está na Bíblia, para que Absalão fizesse para afrontar Davi. Então Davi cita lá no Salmo: era o meu amigo, Senhor. Era o homem que nós sentávamos juntos, nós íamos à casa do Senhor juntos. Quem sabe existe alguma ferida aberta por alguém que você jamais imaginava, mas ela está aberta pela atitude deste. E você vai ficar com ela para sempre? Com ela sangrando? Então, no nosso caso também, Jesus está aqui para fazer cicatrizar, trazer cura a essa ferida. Relacionamento de marido e mulher. Eu sou casado há 30 anos, vou fazer 31 agora. E minha esposa está ali atrás, depois você pergunta a ela. Então eu vou falar com conhecimento de causa. Eu sei que tem gente aqui que já está muito mais adiante. Que bom. Mas às vezes nós devemos nos policiar muito no relacionamento conjugal. Porque é uma porta aberta, uma palavra dita. Uma palavra dita. Uma conduta feita. Vem e abre uma ferida. E que às vezes demora a cicatrizar. E quem sabe está aberta. Ainda está aberta. E não adianta colocar panos quentes, que a gente vai protelando. Não, está tudo bem. Não, está daí não. Não é imaturidade, não. Não é imaturidade. A questão é que veio com muita força. Veio trazendo dor. Veio dilacerando, quebrantando o coração. Então, mas vai levar adiante? Não, Senhor, faz-se estancar hoje. E faz-se, Senhor. Lembranças do passado que ainda jorram sangue no seu coração, cada vez que você lembra. Vai levá-los por mais tempo? Ou vai pedir ao médico dos médicos para cuidar do seu coração, da sua vida, da sua alma, e dizer: Senhor, fecha a ferida. Fecha a ferida nessa noite. Basta, eu não vou protelar. Se depender de mim agora mesmo, Senhor, faz essa cirurgia. Faz esse tratamento aqui. Coloca, Senhor, a tua mão poderosa. De tal maneira que nós queremos, nesse momento, eu entendo que mais do que uma oração, é uma oração, mas é mais do que uma oração. É um momento de petição, de clamor, de entrega e de abertura da nossa vida, para que Jesus, o médico dos médicos, venha trazer cura nessa área. Venha fazer estancar a ferida, fechar a ferida, estancar o sangue que jorra e as dores que dilaceram. Ore comigo agora em nome de Jesus. Senhor Deus, nessa noite eu creio piamente de que o Senhor se encontra aqui conosco. Nós cremos nisso. O Senhor passeia no meio de nós. O Senhor está aqui olhando cada vida. O meu coração e o coração de todos nós aqui. O Senhor conhece as nossas situações, a nossa história. Se cada cicatriz tem sua história, o Senhor conhece a história de cada uma delas. E o Senhor conhece-nos por dentro. Portanto, Senhor, em nome de Jesus, traz salvação nessa noite aqui, Senhor. Traz libertação a alguém que necessita de Cristo Jesus aqui, Senhor. Que a dor da alma para um novo nascimento em Cristo Jesus aconteça aqui. Traz, ó Deus, o teu poder, a manifestação clara da tua misericórdia, fazendo fechar a ferida
de alguém aqui, Senhor, que está aberta, mas está aberta até hoje. Porque hoje começou o grande processo de cicatrização. Em nome de Jesus, Senhor. Começou o processo de cicatrização. E ficará só a lembrança cada vez que nós olharmos para ela, para a cicatrização, como um testemunho daquilo que o Senhor faz. Fechar a ferida, curar, fazer cessar as dores e trazer saúde espiritual e saúde na alma. Essa é a nossa oração, Senhor. E nós fazemos em nome de Jesus. Amém.